Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Boa noite a todos. É um prazer muito grande ver a todos aqui de novo em mais um acampamento. E é muito natural que nós, como amigos que somos, além de irmãos, e por conhecermos a todos, é muito natural que muitas vezes nós acabemos misturando as coisas, imaginando que, bom, quem está falando é o Rogério, quem está falando é o Joel, quem está falando é o irmão Hélio, quem está falando é o irmão Elcio, quem está falando... E nós não aproveitamos as lições que poderíamos receber. Na verdade, o mensageiro sempre vai ser um pobre pecador que não tem nada a dar para ninguém. Mas se cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão puderem ver Cristo falando a cada um de vocês, e puderem ver cada um dos mensageiros que aqui estiverem apenas como a boca de Cristo, certamente todos sairão daqui fortalecidos. Amém. Particularmente, irmãos, eu quando vejo essas 3 pequenas palavras, Cristo, justiça nossa, de todo o coração, irmãos, eu acredito que quando nós entendermos o significado dessas 3 palavras, nós vamos ter uma nova experiência de vida, todos nós. Eu gostaria de, em primeiro lugar, me focar nessa frase. Essa frase me diz algo interessante. Ela me diz que a justiça não é algo. Ela me diz que a justiça é alguém. E isso faz toda a diferença do mundo. Enquanto eu imaginar que a justiça é algo, eu vou procurar desesperadamente encontrar este algo. Mas se eu entender que a justiça é alguém, vai mudar, inclusive, o sentido de como eu vou ver essa frase daqui para frente. Gostaria de contar uma pequena experiência bem rápida, que pode talvez ilustrar um pouco desse ABC. Um garoto estava contemplando a estátua de Abraham Lincoln, foi um dos presidentes norte-americanos, e ele observava aquele monumento. Não sei quantos aqui já viram aquela estátua em que Abraham Lincoln está sentado na cadeira de presidente. Ele começa a observar essa imagem e de repente um guarda encosta perto dele, começa a observar também. Daqui a pouco esse garoto coloca a mão no bolso, tira 27 centavos e ele diz assim: eu quero comprar essa imagem, eu quero comprar ela para mim. E o guarda pensa um pouco antes de responder. O que é que se vai responder a uma criança, né, que tenta comprar um patrimônio, né, imenso como aquele, de um valor inestimável, não só um valor material, mas um valor inclusive, né, que mexe com o próprio brio, com o próprio patriotismo, um valor sentimental realmente impagável. E ele pensa, mas ele dá uma das respostas talvez mais bonitas que alguém já poderia ter ouvido em toda a sua vida. Ele diz assim: em primeiro lugar, você não precisa comprar esta pequena estátua para você, porque você, sendo um cidadão norte-americano, ela já te pertence por direito. Em segundo lugar, você não pode comprar esta estátua porque ela não está à venda. E em terceiro lugar, você não pode comprar esta estátua para você porque 27 centavos de dólar não pagam
o valor que ela tem. Em primeiro lugar, você não pode comprar a justiça de Cristo porque ela não está à venda. Em segundo lugar, você não pode comprar a justiça de Cristo que você precisa porque os teus 27 cents de justiça própria, de boas obras, não podem pagar o valor que ela tem. Essa justiça foi conquistada com o sangue de nada menos e nada mais do que o Filho do Rei do Universo. O céu deu o que tinha de melhor. O Pai deu o que tinha de melhor para que essa justiça pudesse estar ao nosso alcance. Mas o mais belo de tudo é que nós não precisamos comprar essa justiça, porque ela já pertence a todo cidadão da Nova Jerusalém. A todos aqueles que fazem parte deste chamado e que aceitaram o convite a fazer parte daqueles que a Bíblia chama de súditos do reino da graça. A justificação, ou a justiça, ou a salvação, ou a justificação é o ABC do Evangelho. Mas se ela é o ABC do Evangelho, ela é o princípio do ensino daquilo que nós precisamos aprender. Eu gostaria de convidar então os irmãos a voltarem comigo no tempo e vamos tentar agora voltar lá no ABC e ver como Deus expôs esse ABC quando nem letras, entre aspas, haviam escritas. Porque para que eu possa escrever frases, eu preciso conhecer primeiramente as letras. É o ABC. Mas havia um tempo em que não havia o ABC escrito. Não haviam as letras escritas. E Deus, maravilhosamente, vai expor então o ABC da salvação. Livro de Êxodo, capítulo 26. Deus, junto com o Senhor Jesus Cristo, foi quem planejou todo o santuário. O santuário foi planejado por Deus e por Cristo com um objetivo: poder transmitir a cada ser humano que viva na face da terra o ABC do Evangelho. Uma das coisas que se aprendia muito rápido, imaginem que cada um de nós agora voltamos no tempo e estamos lá na época dos hebreus, com o santuário que Deus pediu a Moisés, ou ordenou a Moisés que construísse. E nós estaríamos observando, e havia uma regra que era bastante clara. Essa regra dizia o seguinte: imaginem que essa mesa limite a entrada do santuário, do átrio. Então aqui é a entrada para o átrio. E a regra era a seguinte: você vinha, e se você passasse essa linha, que era a que dava entrada para o átrio, nem para o tabernáculo não era, para o átrio, sem um cordeiro, você deveria ser apedrejado até a morte. Se você olha para uma regra dessas, aparentemente, quem é que criou essa regra? Um Deus mau, porque afinal de contas, um Deus que diz que se você atravessar uma linha divisória, você deve ser apedrejado até a morte, parece um Deus muito mau. Mas esse mesmo Deus que parece um Deus muito mau, foi o Deus que um dia não aceitou uma oferta que Caim deu a ele, que eram frutos. Também pareceria um Deus mau, afinal de contas, Caim foi lá e escolheu bons frutos. Mas tudo isso revela absolutamente o contrário. Na verdade, tanto a rejeição de Deus quanto aos frutos de Caim, quanto essa regra precisa de que se você atravessasse sem ter a ovelha ou o cordeiro na mão, você deveria ser apedrejado, assim como aquele que não aceitou os frutos, revelavam que Deus é amor. E isso
fica fácil entender hoje. Por quê? A regra básica é: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. O cordeiro representava o Filho de Deus. Então você só poderia entrar no átrio se estivesse de posse do Filho de Deus, que era o cordeiro. A lição era única e fantástica. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, é se eu tenho ou não tenho o cordeiro. É se eu tenho ou não tenho a Cristo. Para se poder entrar no céu, eu necessito de uma justiça. Mas essa justiça não é a nota 9,9, não é a nota 9,8. Ela é a nota 10. É a única que é aceita. E o único que tirou essa nota que o céu exige foi Cristo Jesus. Por isso a justiça, eu não tenho como conquistá-la. Ela tem que ser um dom, tem que ser um presente. Não há como conquistar essa justiça. Cristo conquista e Ele oferece-a gratuitamente a cada um de nós. Então, esse mesmo Deus que deu essa regra, chama Moisés, e no capítulo 26 que nós estamos, ele dá algumas ordens, e entre elas, 26 versículo 1, diz: o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, pano azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Nós não vamos, obviamente, abrir toda a questão nem do tabernáculo, da arca, nada disso. Há muita coisa aqui. Mas eu gostaria que nós nos fixássemos nesta noite no porquê deste tipo de exigência de Deus. Lembrem-se, não havia a palavra escrita. Quando você olha para o céu de dia, o que é que você vê? Que cor você vê? Azul. E a terra, quando saiu das mãos do Criador, era toda coberta pelo quê? Deus cria a terra, ela estava toda coberta de água. Deus agora faz separação e absolutamente nada foi feito de forma impensada. Da água, da palavra, vem a vida. A origem se inicia com o símbolo daquilo que dá absolutamente origem à vida, a palavra. Deus disse e tudo se fez. Depois, Deus prepara todo o terreno para o ser humano. O céu é azul. O azul transmite paz ao coração humano. E cobriu agora toda a região esquelética da terra de verde. E o verde transmite a cada um de nós, e é o que nós necessitamos. Esperança para crer que um dia vamos morar com Cristo nas mansões celestiais. E paz para fazer frente a todos os ataques que recebemos a cada dia com tudo aquilo que nos cerca. Se nós tivermos paz, e Cristo disse que Ele é a paz, e disse mais: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham vida em abundância, e eu só posso ter vida em abundância se eu tiver no meu coração paz. Porque o mundo vai rachar no meio. O planeta vai ter pragas violentíssimas. Mas se a paz estiver dentro do meu coração, eu não vou ser abalado. Então Deus, nesta maravilhosa cromatologia, pensando em mim e em você, Ele coloca cores específicas para que nós pudéssemos entender
e receber, mesmo sem poder ver, as bênçãos que as próprias cores transmitem. Você olha para o céu azul e vê anjos? Não. Quando o céu está claro, você vê estrelas? Não. Mas à noite elas aparecem. Por quê? Deus está querendo dizer a mim e a você que na hora das trevas, que na hora em que o mundo estiver envolto em pecado e trevas como nunca houveram sobre a face da terra, os anjos se revelarão a nós. As estrelas representam anjos. E quando nós menos imaginarmos, eles vão se revelar a nós. E nós saberemos que eles estão ao nosso lado. Tudo Deus fez para nós. E o que isso tem a ver com a justiça? O que isso tem a ver com a justificação? O que isso tem a ver com Cristo, justiça nossa? Em primeiro lugar, irmãos, a justiça pura e simplesmente não tem nenhum valor se eu não me apoderar dela. A justiça, para que ela tenha efeito na minha vida, ela tem que ser minha. Ela tem que ser nossa. Pela fé eu preciso me apoderar dela. Porque o que tinha que ser feito, foi feito no tocante à justificação. E vamos ver então como é que Deus ensinou essa questão. Deus pede que Moisés faça na porta da entrada para o santuário cor vermelha, vocês leem aí a cor carmesim, cor azul e cor púrpura. Êxodo 26:1. 3 cores básicas. Não importa que você olhe para o céu azul e não entenda que o azul está te comunicando paz. Não importa. A cromatologia trabalha no teu subconsciente, quer você perceba ou não. Assim como a cromatologia trabalha negativamente no teu coração, quer você perceba ou não. Deus te diz: filhos meus, vão para os campos. É um fato. Você pode perguntar para qualquer pessoa que mora na cidade de São Paulo ou cidades onde a poluição é muito grande, que ela vai te dizer que nos campos as noites são muito mais belas. Por quê? Muito mais estrelas. Se Deus diz para nós irmos para os campos, e nós às vezes somos desobedientes, mas os anjos são? Qual será o local que os anjos realmente gostam de ficar na terra? Não que eles gostem da terra, nós sabemos que não. Mas em qual local os anjos vão se concentrar? Em que lugar eles querem estar? Claro que é nos campos. Os filhos de Deus têm que ir para os campos, para que os anjos também sintam alegria em estar nas casas dos filhos de Deus. Os anjos vão ficar te protegendo se você ficar na cidade, mas vai chegar uma hora, irmãos, que tudo aquilo que Deus pediu ao seu povo terá que ser feito. Lembrem-se de Jerusalém cercada, pelos exércitos de Roma na época. A história vai se repetir. Irmãos, numa cidade como São Paulo, você olha para cima e que cor você vê? Que cor? E na Bíblia cinza é cor de angústia. Os profetas em angústia se vestiam de saco e angústia. Será que é por acaso que o mundo hoje sofre com tanto estresse, angústia e depressão? Não. De que cor o diabo está pintando as cidades? É muito comum se falar hoje em massa cinzenta. O cimento é de que cor? E você vai para a cidade e o que você vê? Cimento, cinza. Será que é por acaso isso? Não é por acaso. Nós podemos não conhecer a cromatologia, mas o diabo conhece bem. Irmãos, você vê uma embalagem, qual é a primeira cor que te chama a atenção? As crianças são atraídas violentamente por essa cor. Quem sabe dizer? Por quê? Na Bíblia, o vermelho é
E nós somos ou não somos atraídos ao pecado? Somos, é um fato. E o vermelho grita aos nossos olhos: pecado. E nos atrai, é um fato. Nós lutamos contra. Cada um tem suas lutas aqui, mas é um fato que o vermelho acende. Pecado. Então, Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você construa um santuário. Moisés, mas você vai fazer assim: cortina vermelha, azul e púrpura. E leiam comigo agora o versículo 9 do capítulo 27. Versículo 9 do capítulo 27. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Linho fino, uma nova cor. Qual é a cor do linho? Branco. Muito bem. Então, a lição simples que Deus queria dar era o ABC do Evangelho. Lembrem-se, não haviam as palavras escritas, e nós agora estamos lá. E a primeira cor que eu vejo é vermelho. Eu vejo o vermelho, e o vermelho me diz, vamos para Isaías capítulo 1 versículo 18, apenas para tornar bíblico o que já acreditamos. Isaías capítulo 1 versículo 18. Leio aos irmãos: vinde então e argui-me, pergunte-me, questione-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam, para ficar mais claro, vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, pecado. Então nós chegamos na entrada do santuário e olhamos o vermelho. E o vermelho diz o que para mim? Lembrem-se que o Espírito de Deus está trabalhando e você vê vermelho. O vermelho te diz o que? Você é um pecador. Ok. Até porque o Espírito Santo convence do... É a primeira que ele te convence. O Espírito Santo convence do pecado. Tá bem. Mas o apóstolo Paulo diz: eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. O Espírito de Deus, através da cor vermelha, te convence de que você é um pecador, mas não passa disso. Qual é a segunda cor que você vê? Você viu uma cor e ela te disse: você é um pecador. Agora você vê uma outra cor e essa cor te diz o quê? Qual é a cor que você vê? Azul. Vamos para o livro de Números. Livro de Números, para ver o que é que o azul quer me dizer. Vou ler os versículos 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão. Que cor? Azul. Por que, Senhor? Por que azul? Nas franjas estará o quê? Um cordão azul, para que vejam
e se lembrem do quê? Dos mandamentos do Senhor e o façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então você vê o vermelho. E o vermelho te disse: você é um pecador. Mas agora você vê o azul. E o azul te diz: você é um pecador por quê? Porque transgrediu os mandamentos da lei de Deus. O azul te diz que os mandamentos da lei de Deus é que te dizem o que é pecado e o que não é. Porque se não houver lei, também não há pecado. Então, você é pecador. Ele convence o homem do pecado e depois da justiça. Todos os teus mandamentos são justiça, justos. Há um outro ponto na justiça que já vamos falar também. Agora, você vê uma terceira cor. Que cor é essa? Púrpura. Muito bem. Como é que se obtém a cor púrpura? Mistura do vermelho com o azul. Muito bem. Então é uma mistura do pecado com a... Mas se pode misturar o pecado e a lei? Vamos ver se podemos, se é que se pode ou não. Marcos, capítulo 15, versículos 16 e 17. Marcos 15, 16 e 17. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Depois que você via a cor vermelha, que te dizia: você é um pecador. Você via a cor azul, que te dizia: você é um pecador porque você transgrediu a lei. O próximo passo era o manto da justiça de Cristo. Em Cristo, todos os pecados foram depositados, mas toda a lei nele se cumpriu. Essa foi a mistura que se fez em Cristo Jesus. A capa de cor púrpura, que era obtida pela mistura do azul e do vermelho, dizia e diz a cada um de nós ainda hoje: você é um pecador porque transgrediu a lei, mas o manto da justiça de Cristo te cobre de todo pecado. Essa lição foi ensinada também para Adão. Adão peca. Ele já era um transgressor. Ele havia transgredido a lei de Deus. Mas que lei? A palavra do Senhor é lei. O pai lhe disse que não era para comer do fruto. Era uma lei. E ele comeu. Ele já havia transgredido a lei. E agora um cordeiro é trazido. Esse cordeiro é morto. Tira-se a pele desse cordeiro, o manto da justiça de Cristo, e essa pele agora serve para cobrir Adão e Eva do seu pecado. Então, após entender a promessa, a justiça de Cristo te cobre o pecado, você agora, de posse do cordeiro, entrava com base numa promessa. Você precisava entender, em primeiro lugar, que era um pecador. Em segundo lugar, que é um pecador porque transgrediu a lei. Mas havia uma promessa: o manto da justiça de Cristo te cobre. Lembre-se que Cristo recebe o manto e imediatamente morre, porque era necessário que ele morresse, recebendo todos os nossos pecados e recebendo a punição que a lei prescrevia. A lei dizia: a alma que pecar certamente morrerá. Cristo não pecou, mas recebeu os pecados sobre si.
iria pagar a pena que a lei requeria. Por isso o manto não era dele. O manto foi colocado sobre ele. A cruz não era dele. Imaginem que alguém dissesse assim: Micael, vai lá junto com o tio Joel e busca a cruz lá para Jesus. O Micael chegaria lá com o Joel e diria: escuta, nós viemos buscar uma cruz aqui. E o homem que fazia as cruzes foi lá buscar a cruz. Chegou lá e disse assim: bom, tem uma cruz aqui que diz, deve ser aquele ladrão lá que ficou na direita, essa aqui é daquele ladrão lá da esquerda, tá o nome aqui, e aqui tem outra, mas está escrito aqui Barrabás. Não, mas como assim? Não, aqui não tem nenhuma cruz para Cristo. Tem uma cruz aqui para um tal de Barrabás, é a única que está sobrando, deve ser essa. E era. Aquela cruz era de quem? De Barrabás, um assassino, um malfeitor. Estava escrito Barrabás lá, mas hoje eu posso ler naquela cruz Rogério. Eu posso ler o nome de cada um dos irmãos que estão aqui. Por quê? Porque ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então aquela cruz não era dele, assim como o manto não era dele. Então, finalmente, entendendo essa lição primária do que as cores me diziam, eu entro com o cordeiro. Entro, coloco as mãos sobre aquele cordeiro, confesso os meus pecados, por isso minhas mãos estavam sobre o cordeiro, significando que eu transferia os meus pecados todos para aquele cordeiro, como transferidos foram todos os meus pecados para Cristo. Nossa e minha justiça, nossa e sua justiça. E quando isso ocorre, era-me dado um cutelo, uma faca, e eu degolava o cordeiro. Poderia acontecer agora que a irmã Sandra, o sacerdote, colocasse a faca na mão da irmã Sandra, e a irmã Sandra dissesse: não, eu não vou matar o cordeiro, eu nunca matei um bichinho. O que é que o sacerdote diria a ela? Você já matou quando pecou. Você já matou. O fato de você derramar o sangue dele agora apenas é a tua confissão de que de fato ele foi morto pelos teus pecados. E como o pecado é um símbolo daquilo que você fez com a tua mão, por tua escolha, você deve completar o ato como um sinal de que de fato você reconhece que ele morreu por tua causa. O maravilhoso, irmãos, de Cristo ser a nossa justiça é exatamente aquilo que eu luto por não aceitar. Saber que o sacrifício de Cristo tem valor para mim quando eu compreendo que ele morreu no meu lugar e que eu sou o assassino dele. O perdão é para aqueles que reconhecem. Então, quando eu reconheço que ele morreu por minha causa, o perdão é meu. Porque o perdão é dado para aqueles que reconhecem. É como se disséssemos assim: doentes, todos estamos. Todos. O mundo todo está doente com o câncer do pecado. A diferença é que alguns aceitam que estão doentes e buscam o médico. E outros não aceitam. A diferença não é quem está e quem não está doente. A diferença é quem tem o médico e quem não tem. Só isso. Depois de degolado o cordeiro, o sangue era retirado numa vasilha e era levado para dentro do santuário, significando naquele momento que os teus pecados agora, lembre-se, você depositou teus pecados sobre o cordeiro, eles foram simbolicamente para o sangue, do sangue foram levados para dentro do santuário. Esse é o significado. Quando você aceita Cristo como teu Salvador, o sangue de Cristo, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo morreu na cruz do Calvário
e levou o meu e o seu pecado para dentro do verdadeiro santuário. E eles estão lá. E é assim que eu transfiro os meus pecados para lá, através de Cristo. Tão certo como no passado ia através do sangue, também hoje pela fé é através do sangue de Cristo que esses pecados chegam até lá e chegaram até lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tirar o pecado do mundo não é destruir o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo de todos aqueles que depositam sobre ele os seus pecados. E essa é uma outra lição fantástica. A irmã Silvia vai a uma loja e ela quer comprar uma roupa. Ela olha uma blusa, gostou da blusa e diz assim: escuta, quanto custa essa blusa? R$100. E a Silvia compra, certo? Essa blusa tem 15 botões. Comprou e eles dizem: amanhã nós entregamos na sua casa. Tá bem. A irmã Silvia comprou a blusa que ela viu e ela quer o quê? Receber a blusa. Passados 3 dias, não entregaram a blusa para ela. O que a irmã Silvia faz? O que ela faz? Reclama, ela quer a blusa, ela pagou. 3 dias depois, quem sabe de muita reclamação, eles levam a blusa até a irmã Silvia. Mas vai com 14 botões. E o que a irmã Silvia diz? Tinham 15. O que ela diz? Eu quero com 15. Irmãos, Cristo olhou para a irmã Silvia, olhou para o irmão Joel, olhou para o irmão Rogério, olhou para o irmão Farina, olhou para o irmão Ayrton, para o irmão Hélio, para o Rogério, olhou para a Cleo. Irmãos, Deus olhou para cada um de nós. Jesus olhou para cada um de nós. E quando ele olhou para o Hélio, apenas hipoteticamente, ele olhou para o Hélio e disse: bom, esse é o Hélio. 18.826.384 pecados. Bom, essa é a irmã Sandra, né? Não vou dizer nem mais nem menos, tá bem? Bilhões de pecados. E olhou para o irmão Ayrton, olhou para cada um de nós. Aí, o que ele fez? Examinou, viu todos os pecados e disse: eu compro. Mas aí, por alguma razão, não entregam para ele o que ele comprou. Eu preciso me entregar a ele. Depois de muita luta, de muita briga, eu me entrego. Mas aí eu vou. Ele comprou 18.384.500 pecados. Irmãos, se eu deixar de entregar um pecado para ele, ele vai reclamar ou não vai? Vai. Mas irmãos, isso pode parecer negativo, mas é extremamente positivo. Saber que Deus olhou, saber que Cristo olhou, viu todos os pecados e disse: eu compro. E aí, quando você fica lutando, desesperado, e se desespere, e lute, não, porque Deus não vai me perdoar esse pecado, e por isso, Jesus está dizendo: mas filho, dá-me o que me pertence. Filho, os pecados são meus, filho. Eu comprei, eu quero. São meus, não são mais teus. Entender isso parece absurdo. Que Cristo olhou, como cada mulher escolhe uma blusa, uma calça, uma saia e diz: é meu. E vai reclamar se faltar alguma coisa. Jesus tem o direito de reclamar se nós não entregamos tudo a Ele. Irmãos, entregar é entregar. É verdade que eu posso pela santificação vencer, mas primeiro eu tenho que entregar. Ele diz: filho, dá-me o que me pertence. E como é que eu faço isso? Pai,
eu sou isso que o Senhor está vendo, eu sou isso que o Senhor viu. Pai, eu entrego todos os meus pecados para que teu filho carregue por mim, porque eu não aguento. O que Jesus diz a respeito disso? Que nós temos realmente que entregar. Por quê? Porque é a única forma de termos vida e termos vida em abundância. Então, finalmente, todas as vezes que eu fico não lutando contra o pecado, mas que eu me agarro ao pecado, não porque eu quero pecar, não é disso que estamos falando. É quando eu deixo de entregar o que pertence a Ele, simplesmente dizendo, não tem mágica. Você pode fazer isso hoje, ao lado da tua cama, dizer, Pai, eu cansei. Senhor Jesus, eu cansei de lutar. Parece que quanto mais eu tento, mais o pecado me toma. Pai, o trato é esse, Pai. Eu entrego hoje todos os meus pecados ao teu filho. Ele os comprou, são dele. Pai, eu entrego todos eles a ti. E quero, a partir de hoje, me apossar de uma justiça que não me pertence, a não ser pela fé. Eu tomo posse, Pai, da justiça que o Senhor me promete, pela fé, como um favor e como um favor imerecido. E a partir de hoje, Pai, eu sou teu. Senhor, eu sou péssimo. Amanhã, Senhor, eu vou estar fazendo coisas das quais eu vou ficar triste, mas, Senhor, eu pertenço a Ti. E hoje eu quero declarar e quero que os anjos anotem que no dia de hoje eu entrego todos os meus pecados a Teu Filho, Cristo Jesus. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? O mesmo que acontecia no passado. Você entrou, o cordeirinho morreu. Capítulo 27, de novo, versículo 9. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, linho, cor branca. Você foi convencido do pecado, foi convencido da justiça, foi feito o juízo, o cordeiro foi morto, e agora você se vira para sair do santuário. Que cor você vê? Branco. Por quê? Justificado. Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Ordem ou promessa? Promessa. Amém. Essa é a diferença, irmãos. Nós tomamos como uma ordem, mas ela é uma promessa. Vá e não peques mais. Ainda que eu diga, não, mas ele não diz não pecarás mais. Não. O não peques mais está no tempo presente de Cristo Jesus, quando o Cordeiro já morreu. Essa justificação e essa promessa é feita daquele mesmo que sabe que não adianta você prometer. Aquele que te diz, vai e não peques mais, foi aquele mesmo que quando viu Pedro prometendo, Senhor, todos vão te negar, mas eu não te negarei. E ele disse para Pedro o quê? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí eu pergunto, Cristo daria para você uma ordem que você sabe que não vai cumprir? Não. Por isso ele faz uma promessa a você, quando ele diz, vá e não peques mais. Pela fé eu me agarro a essa promessa, da mesma forma que pela fé eu me agarro à justiça que ele me oferece. Me agarro a Cristo e com ele eu recebo a justiça. E finalmente, irmãos, nunca esqueçam de uma coisa. O que é que você pode fazer para receber o perdão de Deus? Qual é a obra que você tem que fazer para receber o perdão de Deus? Qual é? Qual é? Se arrepender? Quero ler de novo então para vocês.
ninguém deve esperar até que tenha produzido um arrependimento conveniente antes que possa apegar-se à justiça de Cristo. Bom, então, espera aí. Mas então eu não devo me arrepender? Sim, você deve se arrepender, desde que você nunca esqueça que o arrependimento é um dom. O arrependimento também é um presente. Então não tenha vergonha. Pai, eu cometi o pecado e sabe, Pai, eu acho que eu não estou arrependido, Pai. Mas o arrependimento é um dom, Pai. Então, Pai, eu vou insistir. Coloca em mim o verdadeiro arrependimento, Pai. Aquele arrependimento de que não há que se envergonhar. Pai, tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos te damos. Pai, se o Senhor não colocar no meu coração o verdadeiro arrependimento, eu jamais, Senhor, poderei me arrepender. Não é uma obra que eu possa fazer, Pai. É uma obra que o Senhor vai fazer em mim para a honra e glória do teu nome, Pai. Para que nunca eu me levante e diga, eu me arrependi. Para que de minha boca saia a glorificação que o Senhor merece. Pai, obrigado pelo arrependimento que me deste, obrigado pela justiça que me deste e obrigado pelo perdão que o Senhor me deu. Justificação e perdão, isso é inspirado, são uma e a mesma coisa. Quer entender justificação? Entenda como funciona o perdão. E o perdão não tem como fugir. Perdão vem da palavra perdar. Dar por, se preferem. Dar por. Dar justiça pelo meu pecado. Dar amor pelo meu ódio. Dar tudo que Deus quer dar a mim pelas minhas injustiças. Isso é, pelo menos até aqui, o ABC do Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar? Pai Celestial, o Senhor inspirou uma senhora há muito tempo para escrever que, embora a justificação e a justiça que teu Filho e o Senhor oferecem a nós sejam o ABC do Evangelho, nós não o compreendemos. É um fato, Senhor. Cada um dos que estamos aqui nesta noite queremos fazer um pacto com o Senhor. Pai Celestial, eu não oro por mim, Pai. Oro por cada um dos que estão aqui, porque sei, Senhor, que o desejo deles é o desejo que está em meu coração. Por isso, Pai, nós, não eu, queremos pedir ao Senhor nesta noite, que o Senhor, pelo direito que o Senhor conquistou, pelo direito que teu Filho Jesus Cristo conquistou, nós nos entregamos a Ti nesta noite e entregamos não só a nós mesmos, mas cada um dos nossos pecados. Sabemos que é desejo do teu Filho adquirir aquilo que Ele comprou. Sabemos, Senhor, que o pecado é odioso a um Deus santo como o Senhor, e sabemos o quanto ele é odioso a teu Filho Jesus também, porque sabemos que ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Sabemos que na cruz do Calvário, Senhor, o peso dos pecados fez com que o coração dele se partisse ao meio. Mas o amor do teu Filho, o teu amor são tão grandes, Pai, que ainda que o Senhor tenha ódio do pecado, o Senhor acaba os recebendo, porque sabe, Senhor, que somente quando nós entregamos os nossos pecados a Ti e a Teu Filho, é que nós podemos ser perdoados e finalmente, Senhor, um dia podermos morar com Teu Filho nas mansões celestiais. Pai Celestial, que este acampamento possa ser uma bênção a todos que estão aqui. E se mais não pudermos aprender, que possamos sair daqui com uma certeza de que Cristo, Teu Filho, é de fato a nossa justiça e é a única que necessitamos, Senhor, para poder um dia morar com o Senhor nas mansões celestiais. Amém. Nós te pedimos, nós te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.